Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e no Resumos Enem de hoje vamos tratar do pensamento de Protágoras e o seu relativismo. Trouxemos aqui um diagrama, ele tem várias cores, cada cor representa um bloco de ideias para que possamos tratar deste famoso sofista Protágoras. Acompanhe aqui na cor roxa. Protágoras nasceu em 490 e morreu em 420 a.C. Ele era um sofista, palavra que originalmente designava como sábio, e ensinava retórica e debate. A retórica nós podemos dizer que é a arte do bem falar, do bem se expressar. E essa expressão a partir do debate, que era um debate público. Atuava no contexto da democracia ateniense. Os sofistas eles emergem na história da Grécia Antiga no momento em que a democracia começa a prevalecer. Na cor azul aqui temos a famosa frase de Protágoras. Ela está no inicialmente aqui, na sua forma mais resumida. O homem é a medida de todas as coisas. A frase completa seria: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, enquanto são, e das que não são, enquanto não são. A frase completa, ela dá uma noção maior do relativismo, porque vai mostrar que não há verdades absolutas. O homem, o ser humano, a humanidade, é a medida do seu próprio conhecimento. Assim como ela conhece na medida que as coisas acontecem ou não acontecem. Ou seja, não há uma dimensão, por exemplo, transcendente. As coisas são conhecidas no momento em que são conhecidas. Por isso que diz, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Na cor azul aqui, por isso que está dito, a verdade depende da percepção individual. A partir da percepção individual é que nós teremos a verdade que é para um indivíduo em uma determinada circunstância. Assim como para Protágoras, para outro indivíduo, já seria outra verdade. Isso é o que a gente chama de relativismo e ele está bem expresso aqui na cor verde. Veja que nós temos dois tipos de relativismo. O primeiro relativismo é do tipo epistemológico e o segundo relativismo é do tipo ético. Vamos começar aqui na cor verde no relativismo de tipo epistemológico. Epistemologia é uma palavra que diz respeito a conhecimento. Então, dentro do contexto do relativismo de Protágoras, não há um conhecimento objetivo. O conhecimento é pessoal e a partir da percepção individual. Por isso que está dizendo que cada percepção é válida. Para os sofistas, por exemplo, se uma pessoa diz que uma comida é doce e a outra diz que é amarga, as duas percepções são válidas, porque são percepções individuais de alguém que é medida para aquele conhecimento. Seria uma pessoa que achou que é doce, outra pessoa que achou que é amargo. É por isso que, por exemplo, nós podemos dar um exemplo como a sensação térmica ser subjetiva. Uma pessoa acha que um quarto está quente, a outra acha que está frio. É a partir de elementos que são individuais, percepções subjetivas, até mesmo da própria biologia de cada pessoa. Por isso seria um relativismo do tipo epistemológico. Ele vai mostrar que não há uma verdade absoluta no ato de conhecer, seja conhecer nas mais diversas formas. O segundo relativismo, ele é do tipo ético. Acompanhe aqui na cor verde ainda. Então, no sentido ético, o relativismo de Protágoras vai dizer que não há valores morais universais. Ou seja, se eu percebo dois tipos de culturas, dois tipos de países, cada um deles tem a sua cultura e história específicos. Um deles age de um jeito, no sentido moral, e outro age de outro jeito. Para Protágoras não há um valor universal absoluto que diga qual é o certo e qual é o errado. Os dois são igualmente válidos relativamente às suas culturas específicas. É por isso que ele vai dizer que a moral vai variar por cultura e por época. Um exemplo que nós podemos dar, ainda aqui na cor verde, é o casamento arranjado. Em algumas culturas,
é comum que os pais arranjem o casamento, ou seja, escolham para um filho uma noiva ou vice-versa. Em outras culturas, vai se dizer que não, já vai preconizar mais um lado mais individual, uma liberdade de escolha, onde cada pessoa escolherá a pessoa com a qual vai casar. Ou seja, para Protágoras, as duas percepções, os dois modos culturais e morais são igualmente válidos, porque estão de acordo, ou seja, são relativos a uma cultura e época específica. Vejamos na cor laranja a importância histórica. Os sofistas ensinavam a influenciar politicamente. A base de ação dos sofistas, Protágoras entre outros, era ensinar jovens que queriam ascender a carreira política na Grécia Antiga, no contexto democrático, e assim estarem bem treinados na arte da retórica e da oratória para influenciar politicamente. É claro que isso vai ter um contraponto, e o contraponto partirá principalmente de Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão dizer que os sofistas estavam completamente equivocados. Platão, principalmente, vai mostrar que, sem uma verdade absoluta, o conhecimento não é possível. É o que a gente observa aqui na cor amarela, as críticas. Essa crítica parte principalmente de Platão em sua obra Teeteto. Platão vai dizer, sem uma verdade absoluta, sem um padrão absoluto para julgar tanto o conhecimento quanto a moralidade, teremos uma dificuldade de comunicação e consenso. É mais ou menos o seguinte: se cada pessoa tem a sua verdade, como nós vamos construir coletividade? Como nós vamos construir sociabilidade e chegar a um consenso? E aí onde ele coloca ainda, isso pode levar ao caos social e ao caos moral. Em termos de atualidade, acompanha aí na cor vermelha, o pensamento dos sofistas ele é extremamente atual, principalmente porque vivemos em sociedades altamente plurais e multiculturais. Ou seja, uma sociedade plural, uma sociedade multicultural, ela leva em conta medidas de conhecimento e de moralidades que estão relacionadas a pessoas ou grupos específicos. Isso está muito próximo do pensamento dos sofistas. Atualmente também esse pensamento é importante porque ele dá uma relevância em debates sobre diversidade. Estudar Protágoras é, sobretudo, estudar como podemos interagir melhor em contextos multiculturais e de ampla diversidade, seja diversidade em qualquer nível. Porém, há riscos, e esses riscos estão principalmente no uso de fake news e a relativização excessiva da verdade. Nesse ponto, temos que concordar com Platão. Se você relativiza excessivamente a verdade, o conhecimento não se torna possível. O objeto de estudo, seja ele de que área for, fica extremamente complicado de ser elucidado, de ser definido. Por último, então, na cor lilás, deixamos aqui uma reflexão. Como equilibrar pluralidade e consenso ético? Ou seja, vivemos em sociedades extremamente plurais, mas dentro dessa pluralidade, dessa diversidade de verdades, digamos assim, temos que encontrar um consenso ético para que os vários grupos plurais, multiculturais, diversos possam conviver harmonicamente de forma justa e ética. Como encontrar? É uma pergunta que, estudando Protágoras, nós podemos estar um pouco mais preparados para responder. Como podemos estudar a pluralidade e, ao mesmo tempo, encontrar nessa pluralidade, nessa diversidade de opiniões e formas de ser, um consenso que seja ético e assim faculte, por exemplo, cidadania, justiça, entre outros fatores salutares à vida em sociedade. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Ela versou sobre Protágoras e a sua famosa frase, o homem como a medida de todas as coisas. Esperamos que tenha gostado. Se você gostou, eu peço que deixe um like no canal, se inscreva, compartilhe e até uma próxima oportunidade.